Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, a partir de hoje, até o final do nosso curso, a gente vai tratar de integrais. Começando hoje com integrais duplas em retângulos. Então, bora lá. Deixa eu começar aqui fazendo aquela simples comparação, né? Como era no cálculo 1 e como vai ser agora no cálculo 2. Então, ó, chegamos aqui numa aula muito importante, que eu sei que muita gente estava empolgada, que você sabe que cálculo é basicamente esses três assuntos, né? Limite, derivada e integral. A maioria acho que prefere integral, né? E a minoria, né, prefere derivada, porque derivada é mais fácil, né? Nem sempre, na verdade, depende do assunto. Mas realmente integrais é um assunto bem interessante. E como é que vocês aprenderam integrais lá no cálculo 1? Se você lembrar, todo o assunto de integral, geralmente ele começa com uma motivação. Isso é importante, né? Do que a gente chegar já dizer assim para vocês, olha, integral de rima, esse somatório aqui, toma, limite no infinito. Não ia dar muito certo. Então a gente começa com uma motivação. Lá no cálculo 1, você lembra qual era a sua motivação? Assim, primeira aula de integral. Aí o professor começava com um desafio. Ele dizia assim, olha gente, se eu te der uma função, aí você olha o gráfico dela. A função é uma constante. O domínio dela é só de A até B. Aí lá no cálculo 1, o professor te desafiava e dizia assim, olha, você consegue calcular a área que está abaixo do gráfico da sua função e acima do eixo x? Aí nesse caso aqui, ó, se a tua função for uma constante, então ele quer a área disso aqui. Aí você pensa, beleza, digamos que a constante é c. Aí você fala, isso aqui eu sei fazer, né? Porque é a área de um retângulo. E aí você calcula a área de um retângulo. Por quê? Porque você tem uma fórmula pronta para a área do retângulo. Aí o professor de cálculo 1 falava, beleza, e se for uma outra função, se ao invés de ser uma função constante, for uma função linear, assim, por exemplo. E aí, você saberia calcular a área? Aí você vai falar, sim, ainda sei calcular. Por mais que não seja mais um retângulo, mas eu ainda tenho aqui, ó, eu posso enxergar isso aqui como se fosse o quê? Um trapézio. E aí você calcula a área do trapézio. Então, nesses casos bem simples, você conseguiria resolver o desafio, que era calcular a área abaixo do gráfico da tua função. Só que aí o professor não precisava ir muito longe, assim, para gerar uma barreira enorme para a gente. Bastava ele usar uma função, por exemplo, quadrática, x quadrado mais uma constante. Aí ficaria assim o teu gráfico. Imagina que o teu gráfico agora é assim, ó. Mas isso aqui é uma função x quadrado mais uma constante. Aí só que quando chegava numa situação dessa daqui, aí surgiu um problema. Por quê? Porque no caso que a função ela tinha esse formato, quando você olhava para a região que se formava aqui abaixo do gráfico, já não era um formato geométrico que você estava acostumado. Ou melhor, que você tinha uma fórmula pronta. E que bom que não era, né? Porque senão você ia ter que, toda vez que aparecesse um negócio um pouco diferente, você ia ter que decorar uma fórmula. Não. Matemática não é isso. Matemática é você entender as coisas. Então, lá em cálculo 1, isso daqui, que é o famoso problema da área, te motivava a estudar integrais. Por quê? Porque você consegue calcular a área abaixo de uma curva, qualquer curva, desde que você tenha qual é a função, usando integrais. Era isso que a gente fazia. Então, ó, voltando para cá ainda, cálculo 1. Então, bora pegar essa situação que eu falei agora. Como é que você fazia na primeira aula de integrais, lá do cálculo 1? Você tinha aqui a sua função. A sua função tinha um domínio aqui, de A até B, e você queria calcular a área dessa região aqui. Bom, lá no cálculo 1, quando você começava a trabalhar com isso daí, você pensava assim, bom, eu ainda não sei calcular
a área para essa região aqui. Mas eu sei calcular a área de retângulos, por exemplo. Então, o que a gente fazia? Qual era o raciocínio? Um raciocínio muito bonito, inclusive. Eu fazia uma partição no meu domínio. Ou seja, lembra, quem é o teu domínio? O teu domínio é um intervalo fechado. Nesse caso, quem é o intervalo? É de A até B. Então, a tua função aqui, ó, se tu fosse escrever o domínio dela era só um intervalinho aqui, ó, de A até B. E o contradomínio é todos os reais. Isso aqui. Então, a gente pegava esse domínio e dividia ele. Fazia o que a gente chamava de partição. Eu não precisava de uma partição muito grande. Só para você entender. Eu poderia, por exemplo, pegar esse intervalo e dividir em 3 subintervalos. Então, eu teria que ter um novo pontinho aqui e um novo pontinho aqui. Então, você está percebendo, eu tinha só um intervalo, agora eu tenho 3 subintervalos. Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, você pega o seu domínio e faz uma subdivisão dele. Isso é simples de entender. Você pegar uma coisa maior assim e dividir em pedaços. Pronto. Qual é o segundo passo? Agora que você tem subintervalos, em cada subintervalo você tem que escolher um representante. E sabe qual é a beleza do cálculo? É que você não precisa escolher sempre a mesma ideia de representantes. Por exemplo, assim, eu vou escolher sempre o maior número de cada subintervalo. Não precisa. Pode dizer assim, aqui eu vou escolher o maior número, aqui eu vou escolher o número do meio, aqui eu vou escolher um número aleatório. Tanto faz. Você poderia escolher o representante que você quisesse. Tá, mas ok. Mas para que isso daí? Então vamos lá. Ó, eu vou marcar aqui de azul só os representantes de cada subintervalo. Então, digamos que para esse subintervalo aqui, eu escolhi esse representante. Ó. Então, esse pontinho azul aqui é o meu representante, tá? Aí, para esse intervalo aqui, o meu representante já é esse daqui. E para esse último subintervalo, o meu representante, eu vou escolher o extremo. Posso escolher o extremo também, então vai ser esse daqui. Aí, olha só. Qual é a imagem de cada representante? Qual é a imagem na função? Ou melhor, qual é a altura no gráfico? Bom, se para esse subintervalo eu escolhi esse representante aqui, então a altura dele está bem aqui, ó, no gráfico. Todo mundo concorda? Para esse representante aqui, a altura dele está bem aqui, ó. E para esse representante aqui, a altura dele já é essa daqui. Tudo bem? Ok. Por que eu marquei essas alturas? Porque agora eu vou desenhar um retângulo, onde a base do meu retângulo é o subintervalo, tá? Isso aqui já é a base do subretângulo, e a altura do subretângulo vai ser essa altura que eu marquei para cada um deles. Então, por exemplo, para esse daqui, a altura ia ficar mais ou menos por aqui, ó. Para esse daqui, a altura ia ficar mais ou menos aqui, e para esse aqui, a altura ia ficar assim. Então, os meus retângulos iam ficar assim. Tudo bem? Você sabe calcular a área de um retângulo? Sabe. Como é que fica? Fica a base vezes a altura. Só que aqui você tem 3 subretângulos. Então, você vai ter que somar a área dos 3. E essa soma vai ser uma aproximação para a área que você quer. Assim, em termos mais gerais, o que eu estou dizendo aqui é que a área que eu estou querendo encontrar, ela é aproximadamente um somatório, conforme a minha partição, aí esse N aqui é como se fosse o número de subintervalos, onde eu vou ter um somatório de áreas, área de retângulo, onde cada área vai ser a altura, que é o valor da função no meu representante, vezes a base. Base vezes a altura. Então, isso daqui, esse somatório é aproximadamente a área que eu quero calcular. Beleza, mas isso é só uma aproximação. Como é que você conseguia a área mesmo que você queria? Era só você pensar o seguinte, bom, quanto mais fina for a minha partição, ou seja, quanto mais subintervalinhos eu tiver, quanto menor for esses meus subintervalos,
mais precisa vai ser a minha aproximação. De modo que, se eu conseguisse tender ao infinito o número de subintervalos, aí eu conseguiria ter exatamente a área que eu queria, desde que esse limite tivesse uma convergência. Então, você aprendia lá no cálculo 1 o seguinte, que a área final ela é igual ao limite desse somatório aqui. Limite desse somatório. Isso quando n tende a infinito. Porque você tem dois modos de desenvolver isso daqui. Pode ser n tendendo a infinito, ou você pode dizer que o intervalinho aqui, a espessura dele, né, a largura dele tende a zero também. Tanto faz. Então, isso daqui que vocês estão vendo é a nossa integral de Riemann, lá do cálculo 1. Então, isso aqui é o que a gente chamava de soma de Riemann. Riemann é um matemático. E quando você colocava aqui o limite, isso aqui era a nossa integral. Só que você não escrevia isso daqui. Você escrevia aquela outra simbologia, né? Aquele outro símbolo que é mais simples. Ou seja, isso daqui você escrevia simplesmente assim. Ou seja, isso aqui é a integral da minha função do intervalo de A até B. Até aqui, gente, tudo bem? Deu para relembrar o que vocês já sabiam? Né? Que eu sei que vocês já dominavam isso daqui. Isso aqui foi no semestre passado. Pois é. Então, fiz questão aqui de relembrar ao máximo para vocês, porque em cálculo 2 você já sabe. A ideia, ela é a mesma. Só que em cálculo 2, assim, o que muda é que nós estamos agora no R3. Porque se você pegar, por exemplo, uma função de duas variáveis, o gráfico dela já aparece no R3. E você vai ter algumas mudanças mais geométricas do que de raciocínio em si. Então, vamos lá. Imagina agora que você tem uma função. Esta função tem como domínio um retângulo. Tá, vou chamar de retângulo de R. Isso aqui não é os reais, tá, gente? Isso aqui eu coloquei tanto um R diferente, isso aqui é só um retângulo. Esse retângulo é um subconjunto do R2, tá? Para você entender aqui que não é a mesma coisa. E o contradomínio são os reais. Quem é esse meu retângulo? Bom, esse meu retângulo é o intervalo aqui, ó. O x vai de A até B e o y vai de C até D. Esse é o nosso retângulo. Ou seja, o x está variando entre constantes, o y também está variando entre constantes. Até se eu te pedisse, olha, desenha para mim esse conjunto aqui, você saberia desenhar. Tá? Porque o que é esse conjunto aqui? É o x está entre A e B, o y entre C e D. Você conseguiria fazer isso tranquilamente no R2. Aí tá. Aí, digamos que essa função ela tivesse um gráfico assim. Aqui, x, y e z. Aí eu vou fazer aqui um gráfico qualquer. Pronto, ó. Imagina que isso aqui é a superfície dessa minha função, é o gráfico dessa função. O domínio dela é um retângulo. Então, deixa eu desenhar o domínio dela aqui embaixo. Digamos que o domínio dela é isso daqui. Pronto. Então, aqui, ó, vocês estão vendo. Pronto. Então, aqui você tem a superfície. Aqui embaixo você tem o domínio dessa superfície, que é o gráfico dela. Aí você percebe aqui, ó, o domínio da minha superfície ela é um retângulo. Então, aqui em cálculo 2, eu poderia também te dar uma motivação, um problema para você calcular. Imagine que eu peça para você calcular um volume. O volume de um sólido que está abaixo de uma superfície e acima do plano XY. Se essa tua superfície, por exemplo, fosse uma função constante, como seria, gente, uma função constante? Por exemplo, uma função constante, no
uma função constante de duas variáveis seria o quê? Um plano paralelo ao chão. Tudo bem? Então, se eu pedisse para você, olha, calcula para mim o volume que está abaixo desse plano e acima do chão. Isso aqui seria um prisma, ou melhor, um paralelepípedo, uma caixa retangular. Você saberia calcular o volume disso? Que é o volume de uma caixa, você só multiplica aqui cada um dos comprimentos. Aqui, a ideia é a mesma. Ó. Isso aqui é uma superfície qualquer. Então, a priori, eu não sei calcular o volume. Como é que eu vou calcular o volume que está abaixo dessa superfície aqui e acima desse retângulo? Bom, eu não sei ainda, mas como eu disse, eu saberia calcular se fosse uma caixa retangular. Então, você já imagina o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar caixas retangulares aqui. De que maneira? Aí eu vou seguir o mesmo passo a passo, lá do cálculo 1. Lembra, qual era o primeiro passo? Era eu pegar o meu domínio e fazer uma partição, uma divisão. Só que agora o meu domínio é um retângulo. Então, eu vou pegar esse meu retângulo e eu vou dividir ele em subretângulos. Tá? Então, ó, vou pegar esse retângulo que está aqui embaixo, gente, ó, e eu vou dividir em subretângulos. Não precisa dividir em muitos, não. Eu só quero que vocês entendam o raciocínio. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, aqui. Já dividi em 4 subretângulos. Aí, beleza. Segundo passo. Para cada subretângulo, eu vou escolher um representante. Então, por exemplo, bora pegar esse subretângulo aqui e vamos escolher um representante. Lembrando que pode ser qualquer ponto aqui, pode ser até o da extremidade. Então, posso escolher esse daqui. Onde é que está a imagem dele? A imagem dele está bem aqui. Então, essa imagem dele vai ser o quê? Vai ser a altura da minha caixa retangular. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou desenhar a partir daí uma caixa que tenha essa altura. Então, aqui eu venho e desenho a minha caixa. Então, ó, esse aqui era o meu representante, a altura dele ficou bem aqui, então a partir dele eu desenhei uma caixa retangular de altura igual à imagem nesse ponto. Beleza. Para facilitar a minha vida, eu vou assumir que cada um desses retângulos que aparecem lá embaixo, eles têm a mesma área. Só para facilitar, não precisava, tá, gente? Por isso que eu digo, o cálculo ele é tão incrível que mesmo que eu separasse isso aqui em retângulos de áreas diferentes, o raciocínio ia ser o mesmo. Eu conseguiria chegar na fórmula final. Então, beleza. Então, tá aqui. Eu tenho uma caixa retangular. Eu quero calcular o volume dela. Como é que eu faço? É fácil, né? Como é que você calcula o volume de uma caixa? Você pode calcular a área da base vezes a minha altura. Então, para essa caixa, o volume dela, que eu vou chamar de V e J. Por que aqui aparece duas letras agora, né? Porque aqui em cálculo 1 aparecia só uma letra, a letra I. Essa letra é porque eu fazia uma partição só no eixo X. Aí por isso que só aparecia uma letra. Aqui não, eu faço uma partição no eixo X e no eixo Y. Aí por isso que aparece duas letras. Então vai aparecer o retângulo R11, R12, R22 e assim por diante. Então quem vai ser o volume da caixa IJ, por exemplo? Isso aqui vai ser igual à área da base vezes a altura. Quem é a minha altura, gente? A minha altura é a minha função aplicada no meu representante. De forma geral, o meu representante eu vou escrever como sendo x e j estrela, y e j estrela. Isso aqui só diz que eu estou pegando um representante para o meu subretângulo IJ. Isso aqui é a altura da minha caixa. Eu tenho que ainda multiplicar a altura pela base. A base, que é uma área, que é um retângulo, eu vou chamar simplesmente de delta A. Então, essa fórmula aqui, simples, é que me dá o volume dessa caixa retangular. Mais uma vez, eu quero, não só para essa caixa, né? Para cada subretângulo, isso vai me gerar uma caixa. Então, o meu volume vai ser o somatório de todas essas caixas. Só que ainda assim, gente, mesmo que eu somasse essa caixa mais essa, que eu andei a formar, mais essa, isso ia me dar o volume exatamente como eu queria? Não.
ia faltar ou ia sobrar. Então ainda não é o volume exato, mas ainda é uma aproximação. Então eu digo que o meu volume ele é aproximadamente um somatório dessas caixas. Só que cuidado, aqui eu tenho uma partição em x e em y, I e j. Então vão ser dois somatórios. Então eu vou ter um somatório que I vai de 1 até m e o j vai de 1 até n. Para cada um desses aqui, que é f, x e j estrela, y e j estrela vezes delta A. Ó, tá ficando bonito, mas dá para ficar mais bonito ainda. Então, isso daqui é a aproximação do meu volume. Ok, mas agora eu quero saber qual vai ser exatamente o meu volume. Aí você pensa, a mesma coisa do cálculo 1. Bom, aqui eu coloquei só 4 subretângulos. Se eu colocasse mais, nesse caso aqui, vocês acham que a minha aproximação ia ficar melhor? Sim, ia ficar melhor. Então, quanto mais retângulos aqui eu tivesse, melhor seria a minha aproximação. Então, você já imagina o que eu vou fazer. Eu vou colocar ali um limite. Vou passar o limite nessa expressão. Então, se m e n tenderem ao infinito, os dois, e esse limite convergir, eu vou ter exatamente o volume do meu sólido. Então, o meu volume vai ser igual ao limite, deixa eu até escrever de outra cor, que isso aqui já vai ser a nossa integral. Então, é só, o volume vai ser igual ao limite quando m e n tendem ao infinito dessa dupla soma, duplo somatório, que pega a imagem da minha função e multiplica com a área. Gente, isso daqui que vocês estão vendo é o que nós chamamos ainda de integral de Riemann, só que é uma integral dupla, porque tem um duplo somatório, uma dupla soma de Riemann. Então isso aqui vai ser chamada de integral dupla. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa integral dupla. Pronto, você já sabe. Ah, eu quero calcular a integral. Então você pode calcular um limite desse somatório aqui. Limite para esse duplo somatório aqui. Geralmente a gente não vai escrever assim, porque vai usar uma outra notação, uma outra simbologia. Qual é que a gente vai usar? Deixa eu usar o seguinte, ó. Ao invés de escrever assim, eu vou escrever aquele símbolo de integral mais 2 vezes, que é integral dupla. Então, eu vou escrever assim, ó, 2 vezes o símbolo de integral da minha função f de xy. Aqui, era delta A, vou colocar dA. E aqui, ó, eu estou integrando em uma região. Porque ó, o meu domínio agora não é um intervalo. Meu domínio agora é uma forma do R2. É algo bidimensional. Nesse caso aqui, eu estou integrando em cima de um retângulo, que eu chamei de R. Então, vou colocar aqui, ó, sobre a região R. Isso aqui não é os reais, tá, gente? Isso aqui é só um retângulo mesmo, como eu coloquei aqui. Então, isso aqui seria a integral dupla da minha função f sobre o meu retângulo R. Tudo bem? Deu para entender o que é uma integral dupla? Então, gente, a priori, integral é isso. Então, se eu quisesse agora calcular uma integral, só com o conhecimento que eu tenho até agora, eu teria que calcular o limite de um somatório. Eu acredito que vocês fizeram isso em cálculo 1, sim ou não? Lembra da tua aula de cálculo 1 lá? Eu tenho quase certeza que o professor Emerson, na primeira aula de integral, depois que ele mostrou isso daqui, ele fez pelo menos uma questão desse limite de um somatório. Sim ou não? Foi, né? Pois é. Que essa é uma das partes mais divertidas dessa aula. Infelizmente, a gente não tem tempo para isso aqui. No cálculo 2, eu não vou fazer uma questão que envolva o limite desse somatório. Quem sabe um dia, mas hoje não.
Mas pelo menos eu queria que você entendesse toda a ideia que a gente fez, que a gente construiu até chegar numa integral dupla. Então, se alguém te perguntar o que é uma integral dupla, você vai responder: bom, integral dupla é o limite de uma soma dupla de rima. É o limite de um somatório. Dois somatórios. Então, seria isso. Para que serve ela? Aqui já te dei uma das aplicações dela, é calcular volume. Volume que está abaixo de uma superfície. Pronto. Então, até aqui, já apresentamos as ideias principais de integral dupla. Eu vou passar aqui para o slide. A gente vai revisar isso daí rapidamente, que nós já discutimos aqui. E depois, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de integral. Que, a priori, são coisas distintas, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa, mostrei aqui para vocês o problema do volume. Então, se você tem uma função de duas variáveis, ela está definida em um retângulo, tá? Então, esse retângulo aqui que a gente definiu. E nós estamos supondo também que a nossa função é não negativa. Então, nosso objetivo é calcular o volume do sólido que está acima do retângulo e abaixo do gráfico da função. Então, por exemplo, aqui, nosso objetivo é calcular o volume desse sólido aqui. O que nós fizemos? Primeiro, nós viemos aqui no meu domínio, que é um retângulo, e dividimos em subretângulos, que foi esses subretângulos aqui. Em cada subretângulo, nós escolhemos um ponto arbitrário. Então, o meu domínio ficou assim, ó. Então, ficou vários subretângulos, e em cada subretângulo eu escolhi um pontinho aqui. Esse pontinho é o meu representante. Esse pontinho aqui vai ser a altura de uma caixa, já que ele é meu representante. Então, por exemplo, olha só para esse pedacinho aqui, ó, para esse subretângulo. Se eu fosse desenhar a caixa retangular para ele, ficaria assim, ó, bem aqui. Tá? Perceba, ó, que eu usei esse ponto para ser justamente a altura da minha caixa. Então, ficou assim. Aí daqui você já percebe que isso não vai dar exatamente meu volume. Não por enquanto. Mas se você consegue ter infinitos subretângulos, aí sim. Aí você vai ter exatamente o volume que você queria achar. Então essa é a ideia. Só fazendo o somatório, isso aqui é uma aproximação do volume. Mas, ó, ficaria mais ou menos assim. A minha imagem. Aí dá para ver que não é exatamente meu sólido. Mas, se eu fizer esse mesmo somatório, só que com limite tendendo a infinito, e se esse limite existir, aí sim, nós podemos afirmar que nós temos o volume ali do nosso sólido, dado por essa expressão. E finalmente, então, nós temos a nossa definição de integral. Então, o que é uma integral dupla? Uma integral dupla nada mais é do que o limite de um somatório duplo de rima, que é essa expressão que você já sabe. Ora, se esse limite aqui existir, porque você sabe que o limite ele pode existir ou não, mas se ele existir, então nós podemos afirmar que essa função aqui ela é integrável. Ok? Beleza, então isso é integral dupla. Agora eu vou ensinar para vocês um outro conceito de integral, que eu vou chamar aqui, ó, de integrais inteiradas. Vou dizer o que é, mas na verdade esse tipo de integral nada mais é do que uma integração parcial. Tá? Então, por exemplo, suponha que você tem uma função de duas variáveis. Só que você tem uma função de duas variáveis e eu coloco isso aqui para você. Ó. Eu estou integrando essa função de duas variáveis em relação a y. O que é isso? Vou te dar um exemplo aqui no quadro, só para a gente entender melhor. Então, ó, aqui no quadro, imagine que você tem uma função f de xy e essa função é x ao quadrado y ao cubo. Vou colocar assim. Vamos lá. Aí, o que a gente vai fazer? Imagine que eu pedisse para você, ó, calcula para mim isso daqui. Calcula a integral da minha função, que é essa função aqui, em relação a x, por exemplo.
Aqui eu dou um intervalo de 0 a 1. Gente, se por um acaso aparecer essa expressão aqui, isso aqui para a gente vai ser uma integração parcial. O que é uma integração parcial? É só você lembrar de derivada parcial. O que é derivada parcial? Você deriva em uma variável e as outras você considera o quê? Que são constantes. A mesma ideia eu posso aplicar nas integrais. Então isso aqui eu posso dizer que é uma integração parcial. Então, ó, vai ficar integral de 0 a 1. A minha função é essa daqui, x² y ao cubo, e eu estou integrando em relação a x. Ora, olha só, se eu estou integrando em relação a x, então eu vou aplicar as regras de integração para x. E o y eu vou considerar que é o quê? Uma constante. Beleza, gente. Então, vamos lá. Se o y é uma constante, para mim, quando eu integro em relação a x, eu posso tirar ele da integral? O que você acha? Posso, porque ele é uma constante. Então, vai ficar y ao cubo, integral de 0 a 1, x² dx. E aí, eu integro isso aqui conforme uma integral do cálculo 1. Então, isso aqui vai ficar y ao cubo, e aqui vai ser x ao cubo sobre 3. Isso aplicando de 0 a 1. Quando eu aplicar de 0 a 1, isso daqui vai dar 1/3. E aí eu vou ter, então, 1/3 de y ao cubo. Tudo bem? Ficou fácil de entender? Tá, então, você já sabe. Você já sabe calcular uma integração parcial. Isso não é integral dupla. O que é integral dupla? É o limite da soma dupla de rima. É aquilo que a gente fez. A gente não calculou nenhum exemplo disso. Eu só disse o que era integral dupla lá, coloquei as definições e tudo mais, desenvolvi. Aí, o que é uma integração parcial? É isso daqui que a gente está fazendo agora. Tá? São coisas diferentes. Bem diferentes, né? Porque, enfim, calcular isso aqui é diferente de calcular um limite de um somatório ali. Aí tá. Agora eu queria que você reparasse uma coisa. Aqui, gente, eu integrei essa função em relação a x. A integral era definida. No final, o resultado foi uma função que só depende de y. Ou seja, o x ele desapareceu. Aí eu te pergunto, isso foi uma coincidência ou não? Ou melhor, o x tinha que desaparecer sempre numa situação dessa? Numa integral dessa? O que você acha? Porque lá em derivada parcial, quando você deriva em relação a x, não necessariamente o x vai desaparecer. Pode ser que o x continue lá. Mas no caso da integração parcial, quando eu integro em relação a x, uma integral definida, o x tem que desaparecer, o que vocês acham? Tem. Ele tem. Por quê? Porque quando você faz uma integral definida, a resposta dela era para ser o quê? Uma constante. Lembra lá do cálculo 1? Pega qualquer integral definida de 1 a 2, de 0 a 3, e coloca a função lá. O resultado vai ser o quê? Uma constante. Tá? Ou seja, vai sumir a variável. Então, nesse caso aqui, eu integrei em relação a x e a variável x desapareceu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você integrar em relação a x, o seu resultado vai ser uma função aqui, posso chamar de função g, por exemplo, que só depende de y. Ok? Claro, se eu integrasse em relação a y, quem ia desaparecer? O y. E aí ia ficar só uma função que só depende de x. Tá? Ok. Alguém pode me perguntar, professor? Legal. Agora eu posso pegar essa função aqui e integrar em relação a y? O que vocês acham? Posso. Então, ó, imagina agora que eu vou pegar essa função e integrar em relação a y. Bora colocar de 0 a 2. Eu vou integrar de 0 a 2 essa minha função. Quem é a minha função? É 1/3 de y ao cubo dy. Isso aqui é uma constante, vai ficar 1/3 e vai ficar integral de 0 a 2 y ao cubo dy. Isso aqui vai ser y² sobre 4. Então, eu vou ter 1/3 y² sobre 4
de 0 a 2. Vou colocar o 2 aqui, vai ficar 2 a quarta, que é 16. Então vai ficar 1/3, 16 sobre 4. Posso simplificar. E no final, meu resultado foi 4/3. Tudo bem? Então, olha só, olha o que eu fiz aqui. Eu tinha uma função de duas variáveis. E eu apliquei em cima dela duas integrações parciais. Eu integrei primeiro em relação a x e depois integrei em relação a y. E o resultado disso foi uma constante, 4/3. Mas, para não ter que escrever duas vezes, primeiro eu escrevo uma integral, depois a outra, se eu quisesse, eu poderia escrever tudo de uma vez. Então, eu poderia escrever isso que eu fiz, poderia escrever assim, ó, para essa função. Poderia escrever simplesmente assim, ó, gente. Integral de f de xy, dx dy, aí o x foi de 0 a 1, o y foi de 0 a 2. Tá? Então, ó, quando vocês verem isso daqui, uma expressão dessa, isso aqui é o que nós chamamos de integrais inteiradas. Tá? Então, integrais inteiradas é algo desse tipo aqui. Isso aqui, gente, nada mais é do que você fazer integrações parciais. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui você vai pegar a sua função e vai integrar parcialmente em relação a x primeiro. Você faz os cálculos e depois você integra em relação a y e faz os cálculos. Tudo bem? Isso é fácil de entender, né? Tá, então, beleza. Então, agora você já tem dois tipos de integrais. Você tem a integral dupla, que você calcula dessa forma aqui, ó. A integral dupla você calcula assim, ó. Quer calcular uma integral dupla? Faça isso daqui, tá? Faça esse cálculo aqui. Você pode pegar qualquer função e pedir para calcular isso aqui. Quer calcular uma integral inteirada? Então, você faz duas integrações parciais, né? Então, uma integral inteirada, duas integrais parciais. Ok, se você fosse escolher numa prova, tem lá uma função, a função é essa. Você pode resolver dos dois jeitos, calculando integral dupla ou integral inteirada. Qual você escolheria para resolver assim? Eu quero resolver essa questão ou essa? Qual você escolheria? Com certeza integral dupla, que é a mais legal de se usar numa prova, né, de calcular numa prova. Ainda mais valendo 10, valendo 9. Pois é. Ok, gente. Mas, apesar da gente ter esses dois tipos de integrais, mas você já deve imaginar o que vai acontecer agora. O que vai acontecer? A gente vai unir as duas. E aí você vai conseguir calcular uma integral dupla usando integral inteirada. Esse que é o plano. Que nem foi no cálculo 1, né? Que no cálculo 1 você tinha o limite de um somatório, mas em algum momento, além daquela primeira aula, você calculou isso daí? Uma integral usando limite de somatório? Não. O que você faz quando vai calcular uma integral? Lá no cálculo 1, o que você faz? Você calcula a primitiva dela. Mas o que é a primitiva? É a antiderivada. Sim ou não? Só que antiderivada é um assunto de integral ou de derivada? De derivada, né? O que é uma antiderivada? É você pensar numa função que, se você derivar essa função, você chega nessa daqui. Então, é um assunto de derivada. Sim ou não? Então, você parou para pensar que você calcula integrais usando derivadas? Essa que é a resposta. Mas por que você faz isso? Por causa de um teorema. Qual é o nome desse teorema? Teorema fundamental, não é à toa que tem esse nome, teorema fundamental do cálculo. O que diz o teorema fundamental do cálculo? Que você consegue calcular uma integral usando o conceito de antiderivada. Ou seja, para calcular uma integral definida, se você conhece a primitiva da função, que é a antiderivada dela, você simplesmente aplica a primitiva dela nos extremos e faz a diferença. Gente, isso é muito bonito e é incrível. Porque esse teorema, ele começa a unir os dois mundos. Então, você não precisa mais calcular a integral usando limites somatórios. Não, você só aplica uma antiderivada lá e você consegue calcular. Por isso que o nome é teorema fundamental.
Tá? Então, por isso que quando você vai estudar cálculo, qual é o nome da matéria? Cálculo diferencial e integral. Você estuda os dois ao mesmo tempo. Porque assim, sem esse teorema, você poderia ter uma matéria só de cálculo diferencial e outra só de cálculo integral. Você poderia ter, sem problema nenhum. Mas esse teorema que vai unir as duas coisas. Então aqui é a mesma ideia, gente. Isso aqui que a gente está fazendo, ó, de novo, na integral inteirada, isso aqui é o conceito de antiderivada. Isso que eu apliquei. Então agora eu vou pegar um teorema que vai unir esses dois mundos. E aí, que é o teorema fundamental do cálculo, só que aqui para a versão do cálculo 2. E agora a gente só vai calcular integrais usando esse conceito aqui. Então, bora voltar para cá. Então, tá. Então, já disse o que é a definição de uma integração parcial, já disse como é que calcula, já calculamos aqui uma vez. Já mostrei para vocês que se você calcular uma integral em relação a y, isso vai te dar uma função que só depende de x. Então, você pode pegar essa função nova e integrar de novo, só que agora em relação a x. Ó, isso daqui. Então, essa simbologia aqui é o que nós chamamos de uma integral inteirada. Está aqui. Então, essa aqui é a nossa integral inteirada. Beleza? Agora, por esse teorema aqui, ó, esse que é o mais importante aqui para a gente hoje, teorema de Fubini, que é a nossa versão do teorema fundamental do cálculo aqui, o que ele vai dizer? Olha só, se a tua função é contínua e a região de integração é um retângulo, então, primeira coisa, você já pode afirmar que a tua função é integrável. Legal, já posso afirmar que é integrável. E 2, isso aqui é importantíssimo, ó. Você consegue calcular uma integral dupla usando integrais inteiradas. É isso que está dizendo no meu teorema aqui. Então, você pode calcular uma integral dupla usando o conceito de integração parcial. E mais, esse teorema ainda diz que você pode escolher a ordem de integração. Ah, quero integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Beleza. Ah, não, quero integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Beleza também. Entenderam, gente? Tá, então é isso que a gente vai fazer. Na hora que você for calcular uma integral dupla, nós vamos usar o teorema de Fubini. Tá, só que, ó, gente, agora vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Olha aqui o que é integral dupla. Pensando em termos de motivação, qual foi a nossa motivação de integral dupla? Foi calcular o volume que está abaixo de uma superfície. E aí me deu essa expressão aqui. Isso foi a motivação da integral dupla. O teorema de Fubini me garante, em especial se a minha função for não negativa, que para eu calcular esse volume aqui, eu não preciso usar essa expressão. Eu posso usar as integrações parciais. Agora pensa, faz sentido isso geometricamente? Ou seja, se eu faço duas integrações parciais, primeiro em relação a x, depois em relação a y, isso ainda vai me dar o volume desse sólido? E a resposta é sim. E tem uma explicação geométrica também. Então, ó, até trouxe aqui para vocês no slide. Ó, vamos tentar entender o que está dizendo isso aqui. Ó, imagina que tu quer calcular o volume desse sólido aqui. Tudo bem? Ó, tu quer calcular o volume do sólido. E o que tu vai fazer? Tu vai fixar o x. Ó, imagina que tu vai integrar a tua função somente em relação a y. Tudo bem? Então, ó, se eu vou integrar somente em relação a y, é porque o meu x ele está fixo. Sim ou não? Isso a gente aprendeu em derivada parcial. Então, ó, eu vou integrar em relação a y. Então, o meu x está parado. Se o meu x está fixo, é como se eu estivesse pegando aquela minha superfície e fatiando ela com um plano, em cima desse plano aqui. Então, ó, peguei a minha superfície, fixei o meu x. Se eu fixei o meu x e integrei em y, o que eu obtive? Eu obtive a área dessa região aqui que vocês estão vendo, ó, porque o meu x está fixo, então o meu sólido está fatiado. E se eu integro em y, eu obtenho essa área aqui que vocês estão vendo. Vocês concordam comigo? Deu para visualizar isso aí geometricamente? Só que essa área que vocês estão vendo, ela depende do x que eu fixei. Porque se eu fixasse um x, por exemplo, bem aqui, a minha área ia ser outra. Se eu fixasse o meu x mais para cá ou mais para cá, a minha área ia ser outra. Então, essa área aqui, ela depende de x. Ok. Então, olha só qual é o raciocínio.
eu integrei primeiro em relação a y. Da feita que eu integrei primeiro em relação a y, o que eu obtive? Essa área bem aqui. Só que essa área depende de x. O que acontece se eu integrar agora em x, de a até b? Eu vou completar esse sólido, que é como se eu estivesse varrendo esse sólido. Agora aqui, ó, integrando em relação a x, é como se eu estivesse pegando essa função aqui, que é a minha função área, e integrando ela em todo esse intervalo de a até b. É como se eu estivesse pegando a área de cada fatia. E se eu somar a área de cada uma dessas, eu vou ter a área total, o volume total do meu sólido. Isso aqui, gente, é mais ou menos o que vocês faziam em cálculo 1, quando você fazia um fatiamento de um sólido. Você usava o fatiamento do sólido e no final você obtinha o volume do sólido. Então aqui o raciocínio é parecido. Então, ou seja, no final, quando você faz duas integrações parciais, você ainda tem o volume do seu sólido. E não importa por onde você começou. Aqui eu comecei integrando em y, depois eu integrei em x. Mas eu também poderia começar integrando em x e depois em y. Então, se eu integrar em x, é porque o meu y está fixo. Se meu y está fixo, ó, eu estou com essa região aqui. Só que essa região depende de y. Então, depois, se eu integrar em relação a y, é como se eu estivesse somando cada seção transversal dessa. Se eu somar todas as seções transversais, eu obtenho o sólido total. É isso que eu estou fazendo. Então, aqui eu só estou explicando geometricamente como é que funciona isso daí. Como é que você consegue calcular o volume de um sólido usando as suas integrações parciais ou as integrais inteiradas. Pronto, gente. De teoria, essa daqui é uma das partes principais. Agora, vamos começar a calcular, para a gente começar a se acostumar com esse assunto. Então, ó, vamos resolver aqui pelo menos 3 exercícios. Só nessa parte de teoria já foi uma aula inteira, 50 minutos. E agora a gente vai começar a exercitar. Então, calcule a integral dupla. Item A. Vai ser esse intervalo que vai de menos 2 a 2, cartesiano, intervalo de 1 a 6. Tá, então bora logo começar por essa daqui. Bom, aqui já pode parecer uma coisa meio estranha pra gente, né? Como assim, uma integral que não tem nada? Olha, mas você faz isso no cálculo 1 também. Lá no cálculo 1 você tinha assim, né? Integral, por exemplo, de 1 até 2 dx. Existia isso lá? Existia, né? O que era isso daí, gente? Se não aparece nada, é porque aqui dentro do integrando, você pode imaginar que tem a constante 1. E aí você pensa, qual é a primitiva da função 1? Ou seja, qual é a função que quando você deriva dá 1? É a função x. Então, aqui nesse caso, ficava a integral de 1, que é x, aplicado de 1 a 2. Aí depois você só aplicava, ficava 2 menos 1, que ficava 1. Aí a ideia aqui é a mesma. Ó, não está aparecendo nada aqui. Ok, não está aparecendo nada então porque tem a minha função 1. E eu vou integrar a função 1 nesse intervalo. Ó. O primeiro intervalo que aparece é em x. Então, o x está entre menos 2 e 2. Depois, o y está entre 1 e 6. Então, é isso que eu vou trabalhar. Então, ó, eu vou resolver essa integral dupla usando o teorema de Fubini. Então, eu vou usar o teorema. Ou seja, eu vou colocar aqui as integrais inteiradas. Aí aqui, gente, lembra que pelo teorema de Fubini você pode escolher se você vai integrar primeiro em x ou depois em y ou vice-versa. Então, por exemplo, eu quero integrar primeiro em y. Então, eu vou colocar aqui, ó, dy dx. Tá aqui, ó, estou dizendo que eu vou integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Ok. O meu y está variando de 1 até 6. Então, bem aqui, ó, na integral mais interna, eu coloco aqui, ó, de 1 até 6, que é a minha primeira integral. Depois, na integral mais externa, eu vou integrar em relação a x, que vai de menos 2 a 2. Então, ó,
Pronto, formei minha integral inteirada. Então, eu vou começar integrando bem aqui. Eu sempre começo pela integral mais interna. Então, eu estou integrando a minha função 1 em relação a y. Essa integral aqui, qual é o resultado dela? É o próprio y. Então, ó, vai ficar igual integral de menos 2 a 2, aqui eu só repeti. O resultado dessa integral aqui é y, só que eu ainda vou aplicar o y no intervalo de 1 até 6. Depois que eu terminar, eu ainda tenho que integrar em relação a x. Então, vamos lá, vou jogar aqui. Então, isso aqui vai ser igual integral de menos 2 a 2. Aqui o meu y ele vai de 1 a 6. Então, vai ficar 6 menos 1, simplesmente. E depois ainda vou integrar em relação a x. Então, no final, a minha integral ficou integral de menos 2 a 2, 5 dx. Qual é a integral de 5? 5x. Né? Então, isso aqui vai ficar 5x, o x está variando de menos 2 a 2, e agora eu vou aplicar. Isso aqui vai ficar 5 vezes, o x primeiro é 2, menos, o x é menos 2. Olha aqui, cuidado com esse jogo de sinal. Isso aqui vai dar mais 2, que é 4, vezes 5 vai dar 20. Pronto, terminamos. Então, o resultado aqui foi 20. Até aqui, alguma dúvida, gente? De como a gente calculou? Não? Bom, então, a gente vai seguir. Bora para o item B. No item B, eu já tenho um polinômio. As coisas vão ficando mais interessantes, né? No item A, eu tinha só uma constante, mas agora no item B, eu tenho integral dupla do meu polinômio 3y² menos x² mais 2. Tá, mas como é esse meu retângulo? Bom, o meu retângulo é o intervalo menos 1 a 1, isso para x, e para y também vai de menos 1 a 1. Bom, de novo, gente, eu quero calcular essa integral dupla, né? Essa minha função é uma função contínua, ela está em um retângulo, então posso aplicar o teorema de Fubini. No teorema de Fubini, eu posso escolher em quem eu vou integrar primeiro, se eu quero integrar em x ou em y. Tanto faz. Aqui eu vou começar integrando em x, já que ali eu comecei integrando em y. Então, ó, pelo teorema, isso aqui vai ficar integral de 3y² mais 2 menos x². Ó, eu vou começar integrando em x e depois eu vou integrar em y. E aqui de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. O intervalo é o mesmo. Gente, eu já vou dar uma dica para vocês. Toda vez que você estiver calculando uma integral e o seu intervalo for simétrico, ou seja, menos 1 a 1, menos 2 a 2, menos 5 a 5, enfim, toda vez que ele for simétrico, você pode usar aquelas propriedades lá do cálculo 1. Qual era a propriedade? Vamos relembrar aqui, rapidamente. Lá do cálculo 1, se a tua função era par, aí você tinha assim, ó, integral de menos a até a f de x dx, isso aqui era igual a 2 vezes integral de 0 a f de x dx. Você lembra disso? Isso aqui era muito útil para a gente, porque diminuía bastante a quantidade de cálculo. E se f era ímpar, então nesse caso, a integral de menos a até a f de x dx era quanto, gente? Era 0. Então, ó,
observe toda vez que você tiver um intervalo de -1 a 1, ou seja, intervalo simétrico, porque você pode usar essas propriedades aqui, se a tua função for par ou for ímpar. Pode ser que não seja nenhum dos dois. E isso vai reduzir os teus cálculos. Claro, você não é obrigado a usar. A pessoa, não quero, posso fazer como eu já ia fazer? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de usar porque isso reduz aí a quantidade de vezes que a gente vai ter que calcular. Então, ó, vamos lá. E eu gosto também para treinar, porque aqui é uma função de duas variáveis. Ora, eu estou integrando em relação a x. Esse polinômio aqui. Aí eu te pergunto o seguinte, esse polinômio em relação a x, fazendo uma integração parcial, eu posso considerar ele uma função par? O que vocês acham? Olha a minha pergunta. Esse polinômio em relação a x pode ser considerado uma função par? O que vocês acham? O que é uma função par mesmo, gente? Olha, uma função par é uma função que satisfaz isso aqui, ó. F de menos x é igual a f de x. Por exemplo, a função x², ela é uma função par. Por quê? Porque se você colocar menos x ao quadrado, ela continua sendo x², é a mesma coisa. Tá? Então, se você muda para menos x, ainda é a mesma função. Aí eu te pergunto agora aqui, essa função aqui, você acha que ela é uma função par? A resposta é... Vamos ver. Bom, o meu y está fixo, né? Então, imagina que isso aqui é uma função que só depende de x. Imagina que isso aí é uma função, ó, g de x igual a 3y0 ao quadrado, só para dizer que o y está fixo, mais 2 menos x². Se eu substituir o x por menos x, bora ver o que vai acontecer. Menos x vai ficar 3y0 ao quadrado mais 2. E aqui, ó, vai ficar menos x ao quadrado. Ora, só que menos x ao quadrado é a mesma coisa que eu tinha antes. Ou seja, ficou a mesma coisa. Essa função é par? É uma função par. Então, essa função aqui, por ser uma função par, vai ser igual a integral de -1 a 1. Aqui eu só estou deixando a primeira, ela vai continuar aqui. E essa outra aqui vai ficar, ó, 2 vezes integral de 0 a 1. 2 vezes integral de 0 a 1 desse nosso polinômio. 3y² mais 2 menos x² dx, e depois eu vou ter que integrar em y. Pronto, estamos assim por enquanto. Só que 2 é constante, posso tirar aí da minha integral. Então, vai ficar 2 integral de -1 a 1. Agora eu vou começar a integrar isso aqui, ó. Vou integrar em relação a x, tá, gente? Então, quem é 3y² integral em relação a x? Qual é a integral da constante? É ela mesma vezes a variável. Então, se isso aqui é uma constante, vai ser ela mesma vezes x. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, 3y² vezes x. A mesma coisa aqui para o 2. Vai ficar mais 2 vezes x. E aqui, a integral vai ser x² sobre 3. Só que isso aqui é uma integral definida, de 0 a 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, ainda vou aplicar o intervalo de 0 a 1. Depois, ainda vou integrar em relação a y. Então, cuidado, gente. Não vai se perder. Faça com calma uma questão dessa daqui. Ó, agora, não esquece que eu integrei em relação a x. Então, é no lugar do x que eu vou substituir por 1. E depois eu vou substituir por 0. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes integral de -1 a 1. Aí vai ficar 3y² vezes 1. Então, vai ficar ele mesmo. Mais 2 vezes 1 menos 1/3. Aí depois eu teria que substituir x por 0. Só que como é 0, eu não preciso colocar mais nada. Por isso que foi bom ter usado a minha propriedade. Porque aqui já acabou. A integral é essa. A primeira, né? Em relação a y. Pronto.
Ok, então agora perceba que eu fiquei com esse polinômio aqui, que só depende de y, e eu estou integrando em relação a y. Olha o meu intervalo, é simétrico, ainda é de -1 a 1. Então seria bom a gente verificar se essa função aqui ela tem alguma paridade. E eu te pergunto, ela é par, por exemplo? O que você acha? Essa função é par? É também par. Porque ó, é y ao quadrado. Então se eu colocar menos y, vai ficar a mesma coisa. Todo mundo. Então essa função aqui, essa nova função, é também uma função par. Então vou aplicar, vai ficar duas vezes, ficar assim, ó. Duas vezes, só que já tinha esse 2 aqui, né? Então vai ficar 4 vezes. 4 vezes integral de 0 a 1. Aí vai ficar 3y ao quadrado. Aqui, ó, dá pra gente fazer já. 2 menos 1 terço, né? 2 é 6 terços. Então vai ficar mais 5 terços dy. Pronto, agora vamos integrar isso daqui. Então isso aí vai ser 4 vezes integral de 3y ao quadrado é y ao cubo. Aí mais 5 terços vezes y. E eu vou aplicar de 0 a 1. Bom, quando eu colocar 1 vai ficar 1 mais 5 terços. E quando eu colocar 0 vai zerar. Então vai ficar 4 vezes 1 mais 5 terços. Agora é só fazer essa soma e depois multiplicar. Então aqui vai ser 4 vezes... Bom, aqui vai ficar 3 sobre 3, né? Então vai ficar 8 terços. Então agora é só multiplicar. Isso aqui vai dar 32 terços. E acabou. Pronto. Professor, não gostei. Eu preferia resolver assim direto mesmo, sem usar negócio de função par, função ímpar. Não tem problema. Você pode fazer desse outro jeito também, sem usar essa questão aqui de ser par. Vai dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Vamos agora para o item C, dessa parte aí. Eu vou anotar o item C, mas eu quero fazer uma observação sobre ele. Então, o item C é integral dupla de x vezes secante ao quadrado. E quem é esse meu retângulo? São os pontos do R2 tais que o x está entre 0 e 2, o y está entre 0 e π sobre 4. Aqui a gente tem duas observações. A primeira, bora aqui para o quadro rapidamente, é que, ó, perceba que agora eu escrevi o retângulo de outro jeito, mas a ideia é a mesma. Porque antes, como é que a gente estava escrevendo os retângulos? Eu poderia escrever simplesmente assim, né? Esse retângulo é o intervalo de 0 a 2, cartesiano, com intervalo de 0 a π sobre 4. Ó. É a mesma coisa. Só que, claro, aqui foi muito mais simples de escrever do que esse daqui, mas eu só coloquei assim também para você entender que tem uma outra forma de você descrever um conjunto. Mesmo que esse conjunto seja só um retângulo. Tá? Você pode escrever assim, ou você pode escrever assim. É a mesma coisa, é o mesmo retângulo. Agora, outra observação importantíssima é essa que eu vou desenvolver agora aqui com vocês.
Olha só, imagina que você tem uma função, deixa eu colocar assim primeiro. Imagina que tem uma função f que depende de duas variáveis. Porém, essa função ela é dessa forma aqui. Ela pode ser escrita como uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Então, olha só, tu tens uma função que é de duas variáveis, mas ela pode ser escrita como uma função que só depende de x vezes outra que só depende de y. Exemplo, você tem f de x, y igual x quadrado seno de y. Tá aqui, ó. Claramente você percebe, sim, isso aqui é uma função de duas variáveis, mas tu percebe, ó, que ela pode ser escrita como uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Né? Enfim, tem vários exemplos, né, que você poderia ter. Outro exemplo, e elevado a x vezes y. Tá aqui, uma função que só depende de x, outra que só depende de y. Todas vão ser assim, professor? Não, nem todas. Né? Por exemplo, se você colocasse assim, f de x, y igual a x mais y ao quadrado. Ela vai ser desse jeito aí? Não. Ela tem até uma soma aqui. Tem como você dizer que ela é um produto de uma função que só depende de x vezes outra que só depende de y. Tá? Então, nem todas vão seguir essa regra aqui. Que nem essa que eu coloquei. Tá, por que eu estou falando isso? Porque para esses casos em que acontece isso daqui, e a tua função ela estiver sendo integrada sobre um retângulo, aí você pode usar uma propriedade que vai te ajudar muito, que é a seguinte, ó. Imagina que eu vou integrar agora essa função, vou usar o teorema de Fubin, né? Então, ó, eu tenho g de x, melhor, deixa eu colocar assim, f de x, y, eu estou integrando primeiro em x, depois em y, nesse caso. Só que a minha função f, ela pode ser escrita assim, né? Então vai ficar integral de c até d, integral de a até b, g de x, h de y, dx, dy. Aí tá, olha só o que vai acontecer agora. Vocês sabem que numa integral dessa, eu integro primeiro, aqui ó, vou integrar primeiro em relação a x. Ora, se eu vou integrar primeiro em relação a x, então essa minha função, que só depende de y, ela vai funcionar como o quê? Como uma constante. Então, eu posso tirar ela da minha integral? Posso, da minha primeira integral. Eu posso tirar dessa minha primeira integral. Então, ó, vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a integral de c até d, h de y, aí vezes... Aí eu vou até colocar aqui o colchete, vezes integral de a até b, g de x, dx, fecha aqui o colchete, dy. Até aqui tudo bem? A única coisa que eu fiz foi pegar essa função que só depende de y e eu retirei ela da minha primeira integral. Eu poderia tirar ela de todas as integrais? Não, porque aqui é uma integral que depende de y, então eu não posso tirar ela, ela não é uma constante nessa segunda integral. Aí ficou assim. Só que nota, gente, que esse colchete aqui, olha o que tem nesse colchete. Uma integral definida de uma função que só depende de x em relação a x. Esse resultado aqui é o quê? O que vai sair de resultado? Uma constante. Então, tudo isso daqui, todo esse colchete é uma constante. Então, eu posso pegar essa constante e tirar da minha integral em relação a y? O que você acha? Posso. Então, vai ficar assim, ó. Se eu retirar esse colchete da minha integral, vai ficar integral de a até b, g de x dx, vezes integral de c a d, hy, dy. Ou seja, se tu tem uma função que ela pode ser escrita como produto de duas funções, onde uma só depende de x e a outra só depende de y, então tu já pode
na hora que for calcular uma integral dessa, calcular duas integrais simultaneamente, ou seja, você já pode separá-las em duas integrais unidimensionais e calculá-las ao mesmo tempo. É isso que a gente vai fazer agora, por isso que eu fiz questão de colocar essa observação. Olha como é a minha integral aqui, ó. X vezes secante ao quadrado de y. Se eu usar o teorema de Fubini, nessa situação, tanto faz, vou integrar primeiro em x, ficar de 0 a 2, aqui de 0 a π sobre 4. Aqui eu tenho x secante ao quadrado de y, dx dy. Aqui. Nota que esta função aqui, ela é uma função, é a função x vezes a função secante ao quadrado de y. Então, ela é um produto de uma função que só depende de x vezes outra que só depende de y. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou separar em duas integrais. Na que só depende de x e na que só depende de y. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar integral, vou pegar só de x. Então, vai ficar de 0 a 2, x dx. E agora eu vou pegar a integral de 0 a π sobre 4, secante ao quadrado de y dy. Ok? Agora é só resolver duas integrais ao mesmo tempo. A integral de x vai ficar x ao quadrado sobre 2. Isso de 0 a 2. E aqui, qual é a integral da secante ao quadrado? Tangente. Então, vai ficar tangente de y de 0 a π sobre 4. E agora, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Vai ficar 2 ao quadrado, 4 sobre 2. Depois eu colocaria o 0, mas não precisa, né? Agora aqui, na tangente, vai ficar tangente de π sobre 4 menos tangente de 0. Aí, bora logo simplificar algumas coisas, né? Aqui vai dar 2. Aqui, quanto é a tangente de π sobre 4? É 1, né? Então, aqui, ó. Tangente é 1. E quanto é a tangente de 0? É só lembrar que tangente é seno sobre cosseno, né? Então, seno de 0 é 0. Então, a tangente de 0 vai ser 0. Ou seja, 1 menos 0 é 1. Então, no final, a nossa resposta vai ser só 2. Gente, de novo, professor, eu sou obrigado a aplicar essa propriedade aqui que o senhor ensinou na observação? Não, você não é obrigado. Então, eu posso fazer aqui, que nem a gente estava fazendo antes, eu considero isso aqui uma constante, deixo ela aqui, integro só o x, fica x² sobre 2, aplico o meu intervalo, aí depois eu integro, pode, não tem problema. Mas isso daqui ajuda, né? Porque a gente já consegue resolver bem mais rápido. Vamos continuar aqui, próxima questão. Olha só, calcule o volume do sólido que se encontra abaixo do gráfico, desse gráfico aí, e acima de um retângulo. Então, isso daí é uma questão que quer que a gente calcule o volume. Então, você tem a função f de xy igual a y ao cubo sobre x ao quadrado, e o nosso retângulo é o retângulo que em x vai de 1 até 2 e o y vai de 0 a 1. Bom, olha só, olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo para calcular o volume do sólido que está abaixo de um gráfico e acima de um retângulo, sendo que o retângulo é o domínio da minha função. Então, você já sabe. Como é que você calcula esse volume? Usando o conceito de integrais. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Você já sabe que o volume
vai ser calculado pela integral dupla nesse retângulo aqui da minha função. Pronto, isso aqui você já sabe. Você já sabe também que essa função aqui sendo contínua, você pode usar o teorema de Fubini, que é o que nós vamos fazer. Agora sim, só tome um cuidado, gente, porque quando é uma questão de volume, só certifique-se que a tua função é não negativa. Porque que nem no cálculo 1, né? Para você simplesmente integrar e realmente for a área abaixo, a tua função tem que ser não negativa, ela tem que estar acima do eixo x. Porque se ela estiver abaixo, não é que você não possa calcular a integral, você pode calcular, mas a integral vai dar o quê? Negativa. Tá? Então, se for uma questão de volume, você ainda tem que pegar e somar o volume de baixo com o volume de cima, por exemplo, coisa que lá no cálculo 1 também você tinha que ter esse cuidado. Tá? Então, vamos nos certificar. Eu pergunto para vocês, essa função aqui, ela é não negativa para esse retângulo? O que vocês acham? Por exemplo, o x está entre 1 e 2. Então, ele vai ser negativo em algum momento? O que vocês acham? Não vai ser, até porque ele é ao quadrado, né? Então, tinha como ser negativo. O y, ele é ao cubo. Ele pode ser negativo, mas ele vai ser nesse intervalo aqui? Não, também. Então, pronto. Então, eu vou realmente, simplesmente só integrar essa função. Se eu aplicar o teorema de Fubini, aí vai ficar integral de 1 até 2, integral de 0 até 1. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever essa função desse jeito aqui, ó. Vou escrever como sendo 1 sobre x² vezes y ao cubo, dx dy. Por que eu fiz isso? Foi só para dificultar? Não poderia ter escrito assim? Poderia. Mas eu escrevi assim só para deixar mais explícito que isso aqui é uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Porque eu quero separar em duas integrais. Então, aqui vai ficar igual integral de 1 até 2, 1 sobre x² dx, integral de 0 a 1, y ao cubo, dy. Então, essa propriedade aqui ela é boa porque ela faz a gente calcular duas integrais simultaneamente. Então, aqui, por exemplo, eu quero calcular a integral de 1 sobre x². Qual é essa integral? É o log natural? Não. 1 sobre x² é a mesma coisa, ó, vou colocar aqui, ó, 1 sobre x² é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, se eu calcular essa integral aqui, ela vai ficar x elevado a menos 1, né? Que é menos 2 mais 1, sobre menos 1. Isso no intervalo de 1 até 2. Aí aqui é mais fácil, né? Isso aqui ficaria y² sobre 4. Isso no intervalo de 0 a 1. Aí tá. Aí isso aqui, gente, para ficar uma coisa mais simples de entender, esse menos 1, eu vou colocar só o menos aqui na frente. E esse x a menos 1 é 1 sobre x. Então, no primeiro caso, vai ficar menos 1 sobre x. Isso no intervalo de 1 até 2. Aí aqui não. Aqui eu tenho y, se eu colocar 1, vai ficar 1/4. E se eu colocar 0, vai ficar 0. Então, eu tenho aqui só 1/4. Pronto, agora só falta substituir esse daqui. Então, voltando para cá, vai ficar volume. Aí, o que eu tenho já? Eu tenho menos 1/4 por enquanto. Aí, aqui, 1 sobre x. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Menos, no lugar do x, eu vou colocar 1. 1 sobre 1 é 1. Ó, até aqui parece que vai dar um volume negativo, né? O que não pode. Mas calma, vamos fazer essa conta primeiro. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, aqui vai ficar menos 1/4 menos 1 sobre 2. Aí, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 1/8 positivo. Ele não me disse qual é a unidade de volume, né? Então, posso colocar só aqui, unidade de volume. Mas a resposta já é 1/8. Alguma pergunta? Tá fácil esse assunto?
Tá bem tranquilo, né? Tá, vou trazer uma questão um pouco mais divertida do que essa que a gente fez até agora, que é a questão 3. Então, olha só, exercício 3, aqui do nosso slide. Faça um esboço do sólido formado pela integral. Aí ele me dá uma integral dupla. Ele me diz como é o meu retângulo. O meu retângulo vai de 0 a 2 em x e vai de 0 a 3 em y. Note que ele não pede para eu calcular o volume do sólido, ele não pede para eu calcular a integral. A única coisa que ele pede é, faça um esboço do sólido. Só isso. Ou seja, a única coisa que ele quer é que a gente faça um esboço, ou seja, dê uma representação geométrica do que é esse sólido aí. Então, eu tenho integral dupla. A minha função é 9 menos y ao quadrado. Só isso. E o meu retângulo aqui é x vai de 0 a 2, o y vai de 0 a 3. Então vamos lá, gente. Olha só, ele quer que a gente faça um esboço desse sólido aqui. Esse é um sólido formado pela integral dupla. Quando eu aplico uma integral dupla em uma função, o que eu estou dizendo? Que é o volume de um sólido que está abaixo da superfície da minha função e acima do meu retângulo. É isso que ele está falando. Então a pergunta que eu faço é, quem é esse meu retângulo? E quem é essa minha função? Como é o gráfico dela? Note que aqui era para aparecer uma função de duas variáveis, mas acabou aparecendo só uma função que depende de y. Não tem problema. Se eu fosse, olha só, se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, isso você conseguiria fazer, bastava aplicar o passo a passo lá, ou seja, faz o domínio, faz a imagem, faz o traço do gráfico no plano XZ, no plano YZ, faz curva de nível, enfim, você conseguiria fazer. Mas nem precisaria de tudo isso. Basta alguns passos você já enxergaria como é o gráfico dessa função. Mas tá, olha só, se eu fosse fazer o gráfico dessa função aqui no plano YZ, eu teria isso daqui, ó. Eu teria z igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. O que é isso, gente? Se eu fosse colocar aqui, ó, no plano YZ, como seria o gráfico dessa função aqui? Bom, aqui pode não parecer tão explícito, mas isso daqui é o gráfico de uma semicircunferência. Basta você elevar ao quadrado os dois lados. Ó. Se eu elevar ao quadrado, vai ficar z quadrado igual a isso daqui. E esse menos, quando ele vem para cá, fica mais. E aí ficaria y ao quadrado. Y ao quadrado mais z quadrado igual a 9, que é 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, quando eu isolo o meu z, eu fico com mais ou menos essa raiz. Ou seja, ao invés de eu ter uma circunferência completa, eu tenho duas semicircunferências, a de cima e a de baixo. Como aqui a raiz é positiva, então é a de cima. Então, como seria o gráfico? Seria algo assim, ó. Onde essa semicircunferência, o raio é 3. Pronto. Então, esse seria o meu gráfico. Tá? No plano YZ. Só que nota, gente, que o meu X, ele aparece aqui? Não. Quer dizer o quê? Que o meu X está livre. Então, eu poderia simplesmente pegar essa semicircunferência e projetá-la ao longo do eixo X. Isso me daria algo, por exemplo, como se fosse um túnel ou uma calha, só que virada de cabeça para baixo. Então, esse é o gráfico da minha função. Só que isso não é a minha resposta. Porque o meu domínio não é todo o R2. O meu domínio é só esse retângulo aqui. Tá? Então, eu só vou desenhar essa minha calha, ou esse meu túnel, acima desse meu retângulo aqui.
porque esse que é meu domínio. Então agora eu vou fazer no R3. Então venho aqui no R3. X, Y e Z. Vou fazer o meu retângulo. Ó, o meu retângulo em X ele vai de 0 a 2. Aí bora dizer que o 2 está bem aqui. Então o retângulo vai de 0 a 2. E em Y ele vai de 0 a 3. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. Então, ó, o nosso retângulo, se eu estender aqui, o nosso retângulo é isso daqui. Ou seja, eu só vou desenhar esse meu túnel acima desse meu retângulo aqui. Só que nota, ó, que aqui eu tenho o plano YZ. Então, eu posso desenhar a minha semicircunferência, ó, ela pode começar aqui e terminar aqui. Ela não vai passar para cá, eu não vou continuar ela. Por quê? Porque o meu domínio aqui em Y só vai até aqui, de 0 até Y. Então, ela vai parar aqui. Então, ó, eu vou pegar essa 1/4 de circunferência e ele que eu vou estender em cima desse retângulo. Quando eu fizer isso, vai ficar algo mais ou menos assim. Tá? Então, eu peguei essa meu 1/4 de circunferência e estendi até chegar aqui, que é o meu limite aqui para o X. Então, isso daqui foi nosso sólido. Então, esse daqui é nosso sólido. Pronto, acabou. Eu só tinha que esboçar aqui o sólido, como é que ele era. Mas se ele me pedisse para resolver essa integral aqui, a gente conseguiria resolver, gente? Conseguiria. Porque quem é essa integral? Não é o volume do sólido? Você conseguiria calcular o volume desse sólido sem necessariamente usar a integral? Conseguiria. Sabe como? Pensa nisso daqui, ó, como se você tivesse essa base. Ó, pensa que isso aqui é uma base. Tá? Como é essa base? Ela é 1/4 de um disco. Sim ou não? Então, ó, essa base aqui, ó, pensa que eu estou colocando como se estivesse deitado, mas eu queria que ele estivesse em pé. Então, isso aqui é 1/4 de um disco. Se fosse a área toda, seria πr². Mas é só 1/4. Então, ficaria π. Isso aqui eu estou calculando o volume já. O volume seria a área da base vezes a altura. A área da base, π, o raio, que é 3², 9 sobre 4. Vezes, ó, esse pedaço de disco aqui, ó, ele se estende ao longo desse intervalo de 0 a 2. Então, é como se 0 a 2 fosse a altura dele, 2 fosse a altura. Então, aqui eu multiplico por 2. Então, o meu volume seria 9 sobre 2π. Mas aí não pediu isso, tá, gente? Isso aqui é um bônus que eu estou comentando aqui com vocês. Mas a questão era só para desenhar. Mas da feita que você entende como é esse meu desenho aqui, o que objeto é esse, você consegue calcular o volume dele. Né? Porque perceba que a seção transversal ela não muda. Então, quando você tem um sólido onde a seção transversal não muda, basta você pegar a base dele, a seção transversal que é constante, e multiplicar pela altura, né? Pelo prolongamento dela. Aí foi isso que a gente fez. Eu calculei o volume desse pedaço de disco, que é πr², o raio é 3, então fica π vezes 9 sobre 4, vezes a extensão dela, que vai até aqui, ó, ou seja, a extensão dela é 2. Aí me deu esse volume aqui. Ok? Tá, para a gente encerrar, eu queria só falar de um último assunto, uma última aplicação. Então, até aqui, gente, a única aplicação de integral que nós temos é cálculo de volume. Então, você já sabe, quando você calcula uma integral dupla, você está calculando o volume que está abaixo de uma superfície e acima de um retângulo. Hoje, eu ainda queria mostrar para vocês uma outra aplicação, que é a aplicação de valor médio. Então, as integrais duplas, elas também servem para a gente calcular o valor médio de uma função. O que é valor médio? Então, vou mostrar aqui no slide. A gente vai definir primeiro o que é esse valor médio. Depois eu vou explicar qual é o significado geométrico dele. Tá bom? Então, bora aqui para o slide. Então, ó, valor médio. Essa é a última parte da aula de hoje. Então, ó, a definição de valor médio é uma definição muito simples.
Tá? Olha só o que é valor médio. Imagina que tem uma função de duas variáveis. Tá? Olha, o domínio dela é um retângulo, tá? É um retângulo, que é o que a gente já estava fazendo desde o início. Aí tá, o valor médio da minha função é calculado pela integral dupla da minha função dividido pela área do meu retângulo. Então, olha só. Então, o valor médio de uma função é a integral dupla da função dividida pela área do retângulo. Então, por exemplo, vamos para cá. Vamos para essa daqui. Por exemplo, esse segundo exercício que a gente está fazendo aqui no quadro. Ó, nós já calculamos a integral dupla. A integral dupla deu 1/8. Isso até me deu volume. Para eu calcular o valor médio, eu também teria que calcular a área desse retângulo aqui. Olha, só que se eu for desenhar esse retângulo, pode desenhar no R2 mesmo, ó. Se eu for desenhar esse retângulo, o x está entre 1 e 2. X está entre 1 e 2. O y está entre 0 e 1. Vou colocar 1 aqui. Então, eu teria esse retângulo aqui, ó. Olha, aí nesse caso, a área do retângulo, ou seja, a área desse retângulo aí, vai ser base, só que a base aqui é 1, vezes a altura, que é 1. Então, aí nesse caso, acabou que a área do retângulo foi 1. Então, quem é o valor médio da minha função? Seria o volume, no caso a integral dupla, dividido pela área. Que nesse caso a área é 1, né? Então, acabou que ficando igual. Mas nem sempre a área vai ser 1, obviamente. Então, a área poderia ter sido 2. Aí o valor médio seria esse valor aqui em 1/8 dividido para 2. E assim por diante. Ok? Então, o valor médio é isso. É você pegar a integral dupla da sua função e dividir pela área. Mas aí você pergunta, tá, mas por que isso é chamado de valor médio? Né? Por quê? Porque, na verdade, gente, isso vai te dar uma altura média, principalmente se a tua função for não negativa. Então, isso vai te dar uma altura média para uma caixa retangular. Como assim? Olha só. Vamos aqui voltar para o slide. Vamos imaginar que a tua função é não negativa. Se a tua função é não negativa, então tu já sabe que essa integral dupla, ela calcula o volume de um sólido abaixo da superfície. Então, se eu mexer um pouquinho nessa minha equação aqui, ó, é claro que essa área, ela está dividindo. Se eu passasse para o outro lado, ela estaria multiplicando. Então, olha que interessante. Essa minha igualdade aqui diz o seguinte, que a integral dupla da minha função, uma função não negativa, é igual à área do meu retângulo vezes esse valor aqui que eu estou chamando de valor médio. Só que, gente, isso daqui não é o volume do meu sólido. Em outras palavras, se eu sei qual é o valor médio, eu posso calcular o volume do sólido simplesmente multiplicando a área do retângulo vezes esse valor médio. Só que, gente, pegar a área de um retângulo e multiplicar por uma altura, isso é o quê? É um volume de uma caixa retangular. Então, eu estou dizendo que o volume desse meu sólido ele se assemelha ao volume de uma caixa retangular. Em outras palavras também, é como se você tivesse uma caixa de areia. Pensa que você tem uma caixa de areia, vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui no slide, você tem uma caixa de areia e a areia não está nivelada. Pensa que nesse formato aqui da areia é como se fosse o gráfico de uma função. Ora, se você mexer a sua caixa até a areia ficar nivelada, eu te pergunto, o volume de areia mudou? O volume de areia mudou? Não, ele não mudou. Mas a areia ficou nivelada. Então, perceba, ó, o volume não mudou, mas o meu sólido virou uma caixa retangular. E quem é a altura dessa caixa? É o meu valor médio. Então, por isso que o nome é valor médio. Porque você tem ali uma média dos valores das imagens da sua função. Deu para entender, gente? Então, seria isso. Mas, por definição, é simplesmente a integral dupla dividido pela área do retângulo. É isso que é o valor médio. Aí tá, eu vou deixar esse exercício aqui para casa. A gente não vai ter tempo de resolver ele agora. Mas na quarta-feira eu vou começar resolvendo ele. Tá? Então, faça você em casa, sozinho. E quando for na quarta-feira, a gente vai começar com esse exercício. Eu aproveito até para relembrar esses conceitos aqui de valor médio.
Tudo bem? Alguma pergunta? Então tá. Então a gente se vê novamente na quarta-feira. Obrigado pela presença. Até mais.